Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, que é o Diácono João Paulo. Sou grato a Deus pela minha vida, pela minha família. Estamos aqui gravando mais um vídeo para o nosso canal Papo Bíblia. Você que não é inscrito, já se inscreva no nosso canal, já compartilha, já ativa o sininho. Você tem gostado? Deixa aqui embaixo aqui um comentário a respeito da aula, a respeito desse tema tão importantíssimo que nós vamos falar hoje, que vai ser a origem da família. Para podermos entender um pouco mais esse tema, nós vamos para o livro de Gênesis, ou o livro do início, principalmente aqui no capítulo 1 e no capítulo 2, vai falar um pouco sobre a criação de Adão, ou a criação do primeiro homem, do primeiro ser humano na terra. No capítulo 2, seu verso 7, e no capítulo 1, seu versículo 27, parte A, vai falar sobre a criação do primeiro ser humano. Olha o que vai dizer. E então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Primeira definição que nós vamos definir, que quem forma o primeiro ser humano é o próprio Deus. Então Deus, ele cria o homem da matéria, que é o pó, e ele sopra em suas narinas o sopro da vida, ou a alma ali, aquilo que é eterno, onde que vai dar ali toda a interação homem, a fala, o pensamento, os sentimentos, e ali assim por diante. Então o homem, ele é formado ali diferente das demais criação, porque o homem, ele foi formado, principalmente agora no capítulo 1, versículo 27, vai dizendo que o homem foi formado à imagem e à semelhança de Deus. Olha o que vai dizer no capítulo 1, 27 de Gênesis. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Então, criou Deus de que forma? Como que o homem pareceu? Ele é semelhante ao próprio Deus. O texto vai descrever que ele é a imagem e a semelhança de Deus. E através dessa criação, nós vamos entender, Deus, ele cria o homem e leva o homem, no capítulo 2, no versículo 8, vai falar que o homem foi levado para o Éden. Deus cria o homem e agora ele leva ele para o local chamado Éden. Olha no versículo 8, 2:8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. No capítulo 2, irmãos, vai retratar que Deus, ele pega agora, ele cria o homem do pó e leva o homem para o Éden e dá algumas tarefas para que o homem deveria fazer, que era pôr o nome ali nos animais, que é para poder cuidar ali do jardim. E Deus, ele dá uma definição muito clara para Adão, que também ele era proibido de comer e se alimentar da árvore da ciência do bem e do mal. Então, no capítulo 2, o verso 18 a seguir, após o homem ter essa determinação de Deus, que era para ele colocar o nome em todos os animais, a Bíblia descreve que o homem, ele não acha ninguém, nada, nenhuma parte da criação de alguém similar a ele, alguém parecido a ele. Olha o que vai dizer no capítulo 2, verso 18 a seguir. E disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu falei-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu e tomou das suas costelas e fechou o lugar com carne. Então aqui nós vemos Adão, ele não achava ninguém similar a ele, não tinha quem para poder interagir, que seria da mesma espécie, da mesma essência ali que ele.
e Deus havendo e observando o comportamento de Adão, ele vai criar a mulher. Então aqui nós vamos falar agora como que a mulher ela foi criada. E aqui vai falar o processo, ó, que acabamos de ler. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra dos animais do campo, e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como lhe chamaria, e o nome de seres viventes, esse seria o nome deles. E então o Senhor fez, versículo 21, capítulo 2, versículo 21. E então o Senhor Deus fez cair pesado um sono sobre o homem, e este adormeceu, e tomou das suas costelas, e fechou-o no lugar. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe trouxe. E ó, Deus pega agora, Deus cria a mulher da costela, não é mais do pó. Deus pega da costela do homem, ali que é próximo ao coração, que fica do lado, não fica no pé, para que o homem não se sinta superior e pisa na mulher, e também não tirou da cabeça para que a mulher não mandasse no homem, mas para que ela fosse uma companheira, uma auxiliadora, uma ajudadora ali do Adão no jardim. Aí continua. Quando Deus cria a mulher e leva a mulher para Adão, olha o que Adão vai descrever. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, é a carne da minha carne, e chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Porque isso deixa, aí o próprio Senhor vai dar algumas exigências e umas regras claras para Adão, dizendo: por isso agora vai deixar o homem, o pai e a sua mãe, e unirá a sua mulher. Então, após Deus criar o primeiro casal, Deus vai descrever agora a regra clara do casamento. Como que é constituído o casamento? O homem e a mulher, eles agora vão deixar ali o lar patriarcal, deixará a casa do pai e da mãe e agora vai ter o seu próprio lar. Vai começar agora a ser construído a sua própria família. E depois de ele deixar ali o cordão umbilical, ali, aquele laço entre a mãe e entre o pai, agora ele vai começar a sua própria família. E unindo a quem? A sua mulher. E agora os dois vai se tornar o quê? Uma só carne. Tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher. Estas estavam nus e não se envergonhavam. Após a instituição do casamento, essa união entre o homem e a mulher se tornando um só, um diante do outro, eles não tinham vergonha, porque Deus havia abençoado o relacionamento. Por isso que nós vemos que o homem e a mulher, quando eles se casam, eles têm ali o seu momento de intimidade e eles não têm mais vergonha um do outro, porque ali é um leito sem mácula, é uma união a qual Deus abençoou, onde Deus abençoou desde a criação, é projeto de Deus o casamento, a família, e quem que institui ela foi o próprio Senhor Deus. Então Deus, ele institui a família, ele cria essa família, tanto que é tão claro isso, que Marcos capítulo 10, o próprio Senhor vai falar sobre essa instituição. Vamos lá? Marcos capítulo 10, seu verso 6 ao 9. O próprio Senhor Jesus Cristo vai testificar sobre isso. Vamos lá, abre a tua Bíblia, Marcos 10, do 6 ao 9, é o que a Bíblia Sagrada vai retratar. Glória a Deus. Marcos 10, 6 ao 9. O próprio Jesus vai falar da instituição que é o casamento, dizendo: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez, o quê? Homem e mulher. Então nós entendemos que o casamento também ele é formado por quem? Por um casamento heterossexual. É um casamento entre um homem e uma mulher.
E ele é composto dessa forma, dizendo, criou Deus, porém desde o princípio da criação, Deus o fez homem e mulher. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unirá-se à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, aqui o próprio Jesus vai identificar quem que criou a instituição casamento. Porque hoje nós vemos o mundo tentando distorcer essa instituição, dizendo que a família ela foi criada através da sociedade, a sociedade foi criada através do comércio e assim por diante. Não, nós entendemos que a família ela foi criada através de Deus. A família nasceu no coração de Deus. Deus instituiu a família. Deus fez o homem e a mulher. Aí no versículo 7 a seguir vai dizer, 8, vai dizer, e a sua mulher serão dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, mas uma só carne. No 9 que está, e o 10 que vai definir e afirmar que foi o próprio Deus que fez a instituição casamento. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que aqui que o Marcos narra que Jesus falou? Portanto, o que Deus ajuntou Adão e Eva e constituiu o casamento. E depois disso, Deus ele vai deixar bem claro que o homem ele ia deixar seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher. E eles se tornariam uma só carne. E está descrevendo, assim como que a instituição foi criada por Deus, não separe o homem. A vontade de Deus é que o casamento seja algo indissolúvel, que o casamento ele seja algo que permaneça até o fim, até a separação de ambos os cônjuges. Mas nós entendemos, foi até nessa questão que o próprio Jesus vai reafirmar, que pela dureza do coração do homem, pela falta de não conseguir liberar o perdão para o seu cônjuge, que foi quando o Moisés ele deu carta de desquite, carta de divórcio. Mas o próprio Jesus vai dizer que não foi assim no início. No início, o próprio Senhor criou os dois para ter um relacionamento indissolúvel. E outra afirmação que o próprio Jesus ele vai descrever, que esse casamento ele é monogâmico. Entendeu? Ele é constituído entre um homem e uma mulher. Que nós observamos que a adesão de mais de uma mulher dentro do casamento, ou mais de um homem no casamento, nunca foi a vontade de Deus, nunca foi o propósito de Deus. E observamos que todos aqueles que entraram nessa formação de um casamento que não é monogâmico, eles tiveram um problema ali no leito familiar. Então Deus ele criou o casamento e ele que ajuntou o casal. E ele afirma, assim como foi o próprio Deus que criou a instituição, não separe o homem, que é o desejo de Deus que o casamento não venha se desfazer, que venha acabar. A vontade de Deus é que esse casamento ele seja eterno, essa união. Então é a vontade de Deus. E Deus ele criou o casamento monogâmico, um casamento entre um homem e uma mulher. E os dois se tornaria uma só carne. Então nós definimos quem criou, nós definimos que após a instituição do casamento havia ali regras claras referente ao casamento, que o homem teria que deixar ali a casa do seu pai e sua mãe e unir agora a sua mulher e criando ali uma nova família. E entendemos também que o casamento, ele, somente no capítulo 1 de Gênesis, no seu versículo 27 ali, a seguir, um dos propósitos do casamento é a procriação, é a expansão
sobre a terra. Olha o que vai dizer no versículo 28, Gênesis 1, 28. E Deus o abençoou e lhe disse: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus, ele manda multiplicar. Então, uma das finalidades do casamento também é a multiplicação, é a sua prole. Então Deus, ele é o criador, foi ele que constituiu a família. Espero que você tenha entendido, que deu para entender quem que constituiu a família, qual foi a origem, onde iniciou e assim por diante. Se tem sido bênção, se esse vídeo aqui foi e te esclareceu, te auxiliou e agregou os seus conhecimentos, já compartilha, já se inscreva no nosso canal e estaremos agora postando toda semana vídeos aqui na nossa plataforma, nessa plataforma do YouTube, nesse canal nosso Papo Bíblia. Então já se inscreva, já compartilhe, já ativa o sininho e deixa um comentário aqui o que você achou sobre esse tema. E fica com Deus, até mais!